Bem, bom dia. Eu sou Ari Plonsky, vice-diretor do Instituto dos Avançados da Universidade de São Paulo e a USP, e com muita alegria dou início ao quarto debate do ciclo de debates que foi chamado pelo IAA, especificamente pelo Observatório de Inovação e Competitividade, coordenado pelos professores Mário Saler e Glauco Bix, que estão aqui sentados. O tema deste nosso debate hoje é a gestão pública, um tema certamente crítico para a necessária transformação do país, e nós temos previsto para esse debate a participação da doutora Evelyn Levi, a quem eu agradeço, porque dela foi a ideia de montar e acrescentar esse tema. Nós tínhamos originalmente 4 temas, e essa foi uma sugestão muito bem aceita de acrescentar a partir de um trabalho que imagino que ela vai relatar que foi feito. Nós temos tanto a Evelyn quanto o Humberto Martins, que está aqui ao meu lado, foram secretários nacionais de gestão, portanto tem uma noção não só conceitual, mas absolutamente prática dos desafios de gestão pública no país. A doutora Evelyn, além do mais, tem participado de vários projetos no país e no exterior, inclusive com o CONSAD, Conselho do Secretário de Administração, e, portanto, tem também uma noção dos desafios subnacionais, ou seja, dos estados e, eventualmente, também de municípios. E Dr. Humberto Falcão Martins também foi secretário nacional de gestão, nesse momento professor da Fundação Getúlio Vargas, e tem também um extenso currículo que ele certamente utilizará essa experiência para poder compartilhar as ideias e propostas conosco. O papel do mediador é do professor Fernando Abrúcio, da AGT, mas ele provavelmente está a caminho, então, para não demorar mais, estamos iniciando, e me permito agradecer a presença de todos e todas. Em particular, me permito destacar a presença do querido, eu sempre chamo de deputado porque eu conheci quando era deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Cine Beraldo, nesse momento ministro do Tribunal de Contas do Estado, e os tribunais de contas são, no país inteiro, TCU, os TCS, TCMs, eventualmente, são agentes, a meu ver, da maior importância para a qualificação da gestão pública, né? E, portanto, a sua vinda, junto com uma colega de trabalho que eu tenho o prazer de conhecer, para nós, além do prazer pessoal de revê-lo, é certamente uma inspiração e um momento importante. O senhor também foi secretário de gestão no governo do Estado de São Paulo, quando essa secretaria existiu, então tem toda, vamos dizer assim, a visão do legislativo, do legislativo primeiro, do executivo, e agora, não é rigorosamente do judiciário, porque o Tribunal de Contas é um órgão assessor do legislativo, mas na prática, vamos dizer assim, tem uma visão quase que 360 graus, né, do desafio de gestão pública. Além do mais, o senhor é empresário também, então também provavelmente tem, tem a percepção da questão da relação público-privada. Me permite também chamar, e com muita alegria, chamar a atenção para a presença do secretário Daniel Nemberg, secretário municipal de Inovação e Tecnologia, nessa ordem, que é uma nova secretaria que foi criada na gestão que se iniciou no ano passado, e é uma secretaria que tem feito um trabalho muito importante, a partir da experiência, em particular, do secretário Daniel com o Poupa Tempo, para introduzir tecnologia no aprimoramento da gestão pública, e os resultados, apenas para não tomar o tempo, que o Fernando Abruzzo chegou, mencionar o Poupa Tempo no Estado é suficiente para explicar a importância disso. Agradeço também a presença do querido colega professor Hélio Jani Teixeira, da FEA, que é nosso guru em gestão pública aqui na Universidade de São Paulo, pelo menos no campus aqui do Butantã,
e do professor Luiz Bevilacqua, entre várias outras funções, ex-reitor da Universidade Federal do ABC, nosso professor visitante, que coordena aqui um importante grupo, a USP Frente aos Desafios do Século XXI, e que certamente, ao estar presente, também manifesta uma importância que a Universidade de São Paulo dá para o tema da gestão pública e as contribuições que, por um lado, pode dar, mas também gostaria de receber para poder melhorar o seu desempenho da Universidade de São Paulo e de outras, né, universidades públicas do país nesse ambiente. Antes de passar a palavra aqui ao Fernando, que vai continuar, eu só queria chamar a atenção de que nós temos uma participação habitual pela internet e nós temos um espaço de diálogo que será feito ao final das apresentações, e o pessoal que está na internet, ele poderá participar enviando a sua questão ou comentário pelo correio eletrônico para iearesponde@usp.br, repetindo, iearesponde, tudo junto, @usp.br. Professor Fernando Abruz, muito bem-vindo. Eu aqui usurpei o seu papel por uns minutinhos. Realizou melhor que eu. Oi, Beto. Tudo bom, Evelyn? Bom, bom dia, sem muitas delongas. Vamos começar aqui o nosso debate. Acho que seria legal Evelyn começar falando um pouquinho, depois Humberto, depois eu posso comentar e a gente passa aqui a plateia. Estou vendo um monte de gente aqui que poderia comentar um pouco esse tema. Mas antes de começar, só uma coisa que eu acho que é muito importante. Quer dizer, o Brasil precisa de agendas, né? Na verdade, governos precisam de agendas, de propostas. Parece algo demodê que eu estou falando agora, mas os países precisam de agendas, propostas. E não tem sido isso a tônica no debate brasileiro atual. A gente não está olhando muito para agendas, mas quem quer que seja que ganhe a eleição terá que governar, é sempre importante lembrar isso, e se governa com propostas, com agendas. O papel um pouco da sociedade, o papel como uma instituição como o IEA, a Universidade de São Paulo, é ajudar nesse debate, reduzindo todas as dificuldades que sempre há em qualquer governo. Quer dizer, sempre qualquer governo vai ter dificuldade de fazer agenda, não tem muito jeito, é muito difícil governar um país complexo como o Brasil, mas eu acho que o papel aqui do IEA, da USP, é ajudar a reduzir, no mínimo reduzir, Glauco, essa dificuldade que é governar. Acho que esse trabalho que Evelyn e Humberto vão falar sobre ele é muito importante, porque se nós não conseguirmos reformar razoavelmente a gestão pública brasileira, quem quer que seja o eleito terá enormes dificuldades para governar, enormes dificuldades para governar. E aí, depois de 6 meses, os eleitores, se não se governa bem, se viram completamente contra os governos. E aí, depois de 6 meses, ninguém mais consegue governar no plano federal. Então, eu acho que é uma contribuição. Eu vi o trabalho do Paulo Saldiva, várias coisas que vocês estão fazendo. Acho que se os candidatos tiverem um pouco de bom senso, digamos assim, puderem aproveitar, não há nenhuma verdade completa aqui, mas aproveitar esse material, acho que vão reduzir, porque os primeiros 6 meses de 2019 serão muito difíceis no Brasil. Eu faço a piada dizendo que se um gênio da lâmpada chegasse aqui, por intermédio do Glauco, para mim e dissesse, olha, só tem um pedido que você vai poder fazer, na verdade já te dou o pedido, e é um pedido fantástico, e no dia 2 de janeiro de 2019 você assume a presidência da República do seu país, o Brasil, a única coisa que eu diria a seguinte, pode ser no dia 2 de janeiro de 2023? Acho que esse é o grau de dificuldades que nós temos que pensar, e acho que essa agenda que Evelyn e Humberto vão falar é muito importante nesse processo. Evelyn. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a acolhida do professor Glauco Arbix e do professor Ari Plonsky aqui no IEA, nos inserindo nesse ciclo tão importante. Me ocorreu propor a inserção porque percebi que havia um nexo com o trabalho que vocês estão levando aqui. Então, vou contar rapidamente que o que eu vou apresentar
com o Humberto, é o resultado de um trabalho de 17 pessoas que são profissionais desta área de gestão pública e muito preocupados com a questão de que a questão da gestão pública está sendo caracterizada de uma forma simples, às vezes, mas muito simplista também aos olhos da sociedade brasileira. E, na realidade, de fato, há problemas muito sérios a serem tratados, mas houve também investimentos grandes que foram feitos nessas últimas décadas, 20, 30 anos, cujo aprendizado a gente tem que aprender para realmente ganhar velocidade e melhorar, de fato, a gestão pública. Então, no fundo, nós estamos procurando indicar caminhos que tornem a melhoria da gestão pública mais rápida, não é? E não se ater a algumas caracterizações que são mais distorções, de fato, do que é a realidade. Então, por favor, próximo slide. Desculpe. Tá bom. Será que é aqui? Normalmente é o do direito, Tá. No computador. Não. Desculpe. É só mira para ele. Tá ótimo, desculpe. Não. Aqui, pronto. Então, estas pessoas às quais me referi, que são essas aqui, esse documento já está no site do IEA, na página que anuncia o evento de hoje, então está disponível a todo mundo. E aqui são os autores, são 17, então vou me permitir não mencioná-los, mas são pessoas que estão no Brasil inteiro, Rio, Brasília, Nordeste, Sul, Niterói, temos academia, temos municípios, etc., que se juntaram ao longo deste ano para redigir este documento. E o documento ele trata desses 12 temas, que são gestão por resultados, planejamento, inovação, seleção de dirigentes públicos, gestão de pessoas, estruturas governamentais, gestão interfederativa, controles voltados a resultados, regulação, compras e contratações, governo digital, transparência, participação e controle. São esses os temas sobre os quais nós refletimos, fizemos um estudo do estado da arte, vamos dizer, e apontamos transformações que a gente acha que são importantes, não é? E aqueles temas que estão assinalados em vermelho são aqueles que nós vamos enfatizar aqui para, eventualmente, chegar às 5 propostas que o IEA está nos sugerindo, né? Mas eu vou começar mostrando que os 2 painéis anteriores, realizados aqui no IEA, o de Educação e o de Economia, também versaram sobre questões de gestão, e então eu vou procurar fazer o vínculo entre esses dois painéis anteriores com o nosso documento, né? Então, no painel de educação, onde esteve presente o Dr. José Goldenberg, ele sugeriu que os diretores de escola, para a gente melhorar a educação, tivessem melhores incentivos pecuniários, né? Que se introduzisse um sistema de avaliação de desempenho e uma carreira do magistério. O professor Nilson Machado sugeriu uma autorregulamentação profissional dos professores, portanto, um certo distanciamento dos sindicatos, né? E o moderador, que foi Maurício Holanda Maia, sugeriu melhor articulação entre níveis governamentais e a colaboração entre governos estaduais, municipais, universidades e organizações não governamentais, ou seja, parcerias. Isso tudo como alavancas de gestão para a melhoria do setor educacional. E agora me refiro aqui ao painel havido em economia, no qual o Marcos Lisboa
destacou a necessidade de uma agenda republicana com regras iguais para iguais, o mesmo regime previdenciário para trabalhadores do setor público e privado, uma reforma do Estado com sistemas de avaliação de desempenho dos funcionários públicos. Então, isto retorna neste painel também aqui. E o Bernard Api, uma revisão dos modelos de gestão dos funcionários públicos, forma de contratação, avaliação de desempenho, novamente, e a reforma da Previdência. Ou seja, felizmente, nós temos realmente uma certa confluência de vários lados. Agora, então, eu acho que cabe a nós, que estamos mais envolvidos na discussão da gestão pública, indicar os caminhos para como fazer isso, tá certo? Que não é menos simples do que às vezes parece, né? Então, eu pessoalmente vou tratar aqui do tema gestão estratégica de pessoas, porque a questão do funcionalismo está aí, da despesa de pessoal está aí, e é realmente um assunto que está no topo, realmente, da agenda. Então, vou tratar de dois temas e, em seguida, passo a palavra para o Humberto. Bem, do nosso ponto de vista, há alguns grandes subtemas na área de gestão de pessoas. Vamos tratar primeiro da despesa de pessoal, que realmente está aniquilando, por exemplo, as finanças públicas dos governos estaduais. E nós sabemos também que no governo federal a questão é muito grave. Então, nós começamos por sugerir um planejamento da força de trabalho dentro de uma visão de futuro do serviço público. Em segundo lugar, nós também achamos que a maneira como se estruturou nos últimos anos, décadas, o setor público, em termos de carreiras extremamente fragmentadas, como no governo federal, está impedindo realmente uma utilização dessa força de trabalho da forma mais racional possível, né? Então, nós estamos sugerindo introduzir essa flexibilidade, permitindo uma maior movimentação desses quadros dentro da administração pública. Depois, nós também sugerimos coordenar a remuneração das diversas carreiras, né? Porque, ao longo desses anos, de fato, nós vamos ver ao final, o corporativismo foi crescente e o governo, que é quem tem que realmente administrar esta conta, acabou, de alguma forma, ficando refém de várias pressões dessas carreiras, e elas perderam completamente seu alinhamento. E é exatamente para fortalecer o governo, daqui para frente, na discussão dos salários, nós propusemos um comitê integrado por representantes, inclusive da sociedade civil, para supervisionar essa despesa de pessoal. Então, no que diz respeito à despesa de pessoal, esses são alguns caminhos que nós estamos indicando, né? Mas existe um outro grande subtema, que é a questão do aumento da produtividade, né, do setor público, que é uma questão reiteradamente apontada, né? E, nesse sentido, nós temos um fortíssimo compromisso em vincular a avaliação de desempenho à gestão por resultados. Isto é, para nós, absolutamente central. O Humberto vai tratar mais disso ainda, mas é preciso ter muita clareza que a avaliação de desempenho ela só pode se fazer desde que a gente saiba o que nós estamos demandando dos servidores, tá certo? E isto não está claro, né? Com frequência, os servidores sequer sabem o que fazer. E se eles não têm uma orientação clara do que eles devem fazer, é impossível avaliá-los. Portanto, gestão por resultados é absolutamente central para a questão da avaliação de desempenho. Depois, também indicamos que é importante criar um ambiente favorável obrigada, e incentivar a inovação e empreendedorismo. Obrigada.
Nós ainda estamos mergulhados em muitos universos do setor público em um ambiente absolutamente burocrático, não é? E, pelo contrário, ao longo dos anos, até por outras razões, a tendência à inovação e a assumir riscos, etc., diminuiu ao invés de aumentar, não é? Então, nós estamos sugerindo que, como em qualquer outra organização, existam alavancas que permitam aos servidores assumirem riscos e formularem novas propostas, né? Também adiantamos que é importante aperfeiçoar concursos de estágio probatório e vincular capacitação com resultados a serem obtidos. Então, essas são nossas recomendações no âmbito do aumento da produtividade. Ainda dentro desse campo, nós achamos bastante importante criar remuneração variável para estimular o desempenho, qualificar as áreas de gestão de pessoas para atuarem estrategicamente. Hoje, essas áreas dedicam 90% do seu tempo para tratar de questões legais, burocráticas, e não têm uma visão estratégica. E também somos favoráveis à institucionalização de políticas de diversidade étnica, raça e gênero. E apoiamos inteiramente uma reforma da Previdência. Finalmente, nós sugerimos o combate ao corporativismo. Colocamos aqui uma contribuição do governo do Estado, do Jornal Estado de São Paulo, que fez uma análise das bancadas no Congresso, e esta é a bancada dos servidores, para mostrar o forte poder de pressão que eles têm, e nós temos visto isso nos últimos meses, como, diante ainda desse quadro, as pressões continuam permanentes e muito fortes, né? E também somos favoráveis à regulamentação da lei de greve. Quanto ao marco legal, nós sugerimos fortemente voltar à ideia do emprego público, que foi proposto na emenda 19 de 98, e que não passou, e que seria realmente uma forma de contratação mais flexível e mais adequada na prestação direta de serviços, né? Para todas as atividades que não têm poder de Estado. O último tema que eu vou tratar, e que também para nós é muito caro, é a seleção para dirigentes públicos, né? Nós temos realmente a ideia de cargos comissionados, um número bastante grande de cargos comissionados. Nós não somos contra esta forma de organização, desde que esses cargos comissionados passem por um processo seletivo de competências, etc., né? Então, com avaliações ex ante de competências, ex post e de resultados. A gente, no mundo, tem várias experiências nesse sentido, das quais a gente pode aprender, e nós já estamos em vários estados a caminho disso para vários postos. O que nós queremos é agora generalizar, então, esta seleção para cargos comissionados. Obrigado, Evelyn. Doutor Humberto, a palavra está contigo. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero externar aqui a minha felicidade, primeiro de fazer parte do grupo dos 17 que elaborou o documento, né? A Evelyn tem dito que é o famoso grupo da Kombi, né? Que há muito tempo, nos anos 90, nós cabíamos numa Kombi, né? Os Fernando incluído, né? Os debatedores da gestão por hoje, graças a Deus, cabemos num estádio, né? Todos que estão nos escutando remotamente vão fazer parte dessa comunidade também. Então, satisfação fazer parte desse grupo, e uma satisfação maior ainda estar aqui diante de vocês para poder trazer algumas ideias que vêm sendo debatidas há muitos anos, né? O que esse documento faz é uma grande costura de ideias, experimentos que aconteceram, nós envolvidos com alguns deles e tudo mais, e achamos que é muito oportuno nesse momento de
de debates, trazer essas questões, porque, em linha com o que o Fernando falou, a gente precisa dar substância para o debate. O debate está muito pobre, né? E as questões estão aí a exigir a nossa atenção, né? É a outra transparência, você tem como mudar aí, não? É a outra apresentação? Bom, a Evelyn tratou de gestão de pessoas, né? Eu vou tratar de 2 outras questões que o documento coloca, dentre os 12 temas que o documento trata, que tem a ver com resultados e tem a ver com estruturas, né? Muito rápido, né? A gente tem um problema de desempenho no Brasil que não é novo, não quero me deter muito nessas questões mais gerais. Nós somos a 9ª economia do mundo, nós somos a 79ª em termos de bem-estar, né? Com pobreza extrema e pobreza crescente, né? E, sob alguns critérios, nós somos o país mais desigual do mundo. Então, é óbvio que isso é um problema de desempenho, né? Visto sobre outro aspecto, o indicador pode não ser o mais perfeito do mundo, mas a relação entre o que a gente extrai da sociedade em termos de tributo e o que a gente devolve em termos de serviço é uma relação muito ruim, né? É a 14ª carga tributária do mundo, mas o Brasil, num grupo seleto de 30 países que mais arrecada, é o que pior devolve os impostos em termos de serviços e políticas para a sociedade. Então, isso é um indicador de evidente baixo desempenho no macro. O Brasil desempenha mal, né? Outros indicadores mais relacionados à qualidade da nossa governança, né? É o indicador de governança global do Banco Mundial, também é um sinal de baixo desempenho. Esse gráfico, enfim, a gente não tem muito tempo para explicar, mas ele compara o Brasil com a média de países ricos da OCDE. Significa 2 coisas isso aí. Significa que a gente está para trás, né? Bastante atrás da média dos países ricos da OCDE, e está piorando. De 2016 para 2017, piorou esses critérios de voz e accountability, estabilidade política e ausência de terrorismo ou de violência, efetividade governamental, qualidade regulatória, tudo isso caiu de 2015 para 2016. Estado de Direito ficou igual e controle da corrupção também caiu, né? Então, também é um indicador de desempenho institucional, se você quiser, né? O déficit de desempenho é visível, né? Eu vou me basear um bocado aqui nos indicadores do TCU. O TCU, todo indicador tem limitações, e esses indicadores do TCU têm várias, mas é o que temos para hoje, tá certo? Para poder ter uma visão mais objetiva desse fenômeno do baixo desempenho, né? Isso é textual do TCU. 97% das organizações públicas federais, imaginem as municipais, né, e as estaduais, não possuem capacidade minimamente razoável de entregar o que se espera delas para o cidadão, gerindo bem o dinheiro público, cumprindo com as suas competências e minimizando os riscos associados à sua atuação, tá certo? 97%, quer dizer, a gente tem uma máquina pública, né, uma administração pública profundamente ruim, profundamente descapacitada, que desempenha muito mal. Então, você tem aqui, naquilo que o TCU vem qualificando como governança, que significa, em última análise, estratégia, liderança e controle, e outros aspectos relacionados à gestão de pessoas, gestão de TI e gestão de compras e contratações, né? Uma situação muito ruim, né? Que a governança pública, né? Se você comparar de 2014 para 2017, os 2 levantamentos, né? Também há questões metodológicas importantes, mas passando por cima disso, você vai ver que piorou, né? A governança pública, situação inexistente, insuficiente, tudo bem, melhorou, caiu de 16% para 5%, a inicial aumentou de 33% para 36%, e o intermediário de 36% para 48%, e o aprimorado caiu de 16% para 10%. Né? Ou seja, a gente tem um quadro aí de piora institucional, né? A degradação da liderança é visível, né? A situação de aprimorado, aquelas instituições que têm o critério de liderança considerado aprimorado, caiu de 29% para 18%. Né?
Quer dizer, é uma piora realmente. O intermediário caiu de 48 para 44, o inicial subiu de 19 para 28, mas o inexistente e insuficiente subiu de 4 para 9%. Né? Governança de pessoas, 58% das instituições é inexistente. Governança de pessoas, 58% das instituições. Né? Mal tem um departamento de pessoal do século XIX. Né? Governança de TI, 53%, federal isso aqui, inexistente. Né? Quase, nós estamos falando de um país, né, em último lugar do terceiro mundo em termos de qualidade institucional. Contratações, 54% inexistente. Resultados, né? 58% inexistente a preocupação com resultados, né, na administração pública. Então, está quebrado por quesitos, depois vocês estão convidados a acessar lá a página do TCU para buscar os detalhes desse levantamento, mas ele é muito esclarecedor de uma situação terrível, né, da administração pública federal brasileira. Isso aqui é o índice de governança das estatais, é um índice meio obscuro, mas diz alguma coisa, média 7, talvez não signifique muito, né? Você tem muitas empresas estatais aí numa situação muito ruim em termos de governança, o que não significa também que as que estão bem ranqueadas estejam em boas condições de desempenho, né? Então, eu tenho referido a esse fenômeno do desabamento de políticas e serviços, né? Infelizmente, é preciso esperar o museu pegar fogo para fazer alguma coisa, né? Eu faço parte dessa discussão há 20 anos. Eu me lembro, na época da reforma do Estado, a gente discutia, por exemplo, no âmbito do projeto Organizações Sociais, o que fazer com os museus, com as orquestras, etc., as atividades não exclusivas, né? Ora, durante os últimos 20 anos, nós batemos cabeça nessa discussão, né? Avançamos quase nada, né? E o mundo mudou muito, né? Significa que nós ficamos para trás a passos largos, né? E pioramos a nossa qualidade institucional. Então, está aí, o museu pegou fogo, os servidores não deixaram implantar um modelo melhor, né? E então os servidores conseguiram destruir o museu, está lá, acabou. Né? E outras coisas que estão pegando fogo que a gente não vê, né? A destruição lenta e gradual da capacidade de fazer, né? Eu colei essa figura fechada por falta de funcionários, é muito emblemático porque existem estados da federação que nos próximos anos, né, um deles, nos próximos 3 anos, vai perder 80% da força de trabalho por aposentadoria, né? Então, o que vai acontecer? Vai fechar posto de saúde, delegacia, escola, tá certo? Desabamento de política e serviço público, né? Então, vai poder recontratar? Claro que não, porque não tem margem fiscal para isso, né? Está discutindo modelos novos de parceria, de alguém assumir? Também não. Então, a gente não está conseguindo agir preventivamente, a gente não está conseguindo ter um debate e transformar um debate em mudança de política de gestão pública, né? Então, a primeira coisa, aí eu aterrizo no tema que me cabe explorar, uma gestão governamental para resultados, né? Então, a primeira coisa, é preciso avançar um modelo mental. Há um problema de mindset, né? Do planejamento à gestão para resultados, né? Essa história de planejamento é muito latino-americana, né? É muito ainda tributária das visões cepalinas sobre desenvolvimento. Então, a cultura do planejamento. É preciso migrar de uma cultura de planejamento, sistemas de planejamento, ministério de planejamento, secretarias de planejamento, para uma cultura de gestão para resultados que é mais do que planejamento, né? Que é a gestão estratégica, é planejar, é implementar, é avaliar, é monitorar, né? É ir mudando o rumo, é ir aprendendo com as políticas públicas, né? Então, a gente precisa sair disso. E essa cultura, esse modelo mental do planejamento, né? E a implementação que se dane ou que vá acomodar o ritmo da coisa, é uma cultura que não tem levado a resultados. É uma cultura que ainda está muito incrustada na cabeça das pessoas que estão manejando essas estruturas de planejamento ou voltadas para resultado. Então, esse seria um primeiro ponto, né? Segundo, a ideia de
tripla formulação, de tripla gestão para resultados. Primeiro, resgatar a perspectiva de longo prazo, que se perdeu, né, há muito tempo. Né? O regime militar tinha uma perspectiva de longo prazo, tinha uma visões de desenvolvimento, tinha lá os objetivos nacionais permanentes da doutrina política da ESG, e a gente perdeu a perspectiva de longo prazo ao longo do processo de redemocratização. Ela se fragmentou em visões setoriais, na saúde, aqui e ali, e não houve jeito de colar os cacos dessa visão de desenvolvimento. Em alguns momentos ela aparecia, não, quando a gente crescer, a gente quer ser igual aos países da Europa mediterrânea, mas depois ela sumia, ficava preocupada com a estabilização no curto prazo, depois ela voltava, depois ela virava visões consumistas de sociedade moderna, depois ela desaparecia. Então a gente não conseguiu resolver isso da visão de desenvolvimento de longo prazo, né? Isso se perdeu no nosso modelo de planejamento. O PPA perdeu esse esteio, essa perspectiva de longo prazo, e é preciso recuperá-la com uma visão multidimensional de desenvolvimento, né, não dicotômica do social, do ambiental, do econômico, né, e basicamente apostar na construção de visões fortes, né, o que o Brasil quer ser quando crescer, o que dá para ser quando crescer, onde que a gente quer chegar, e ter macrometas de desenvolvimento, e isso ser de alguma forma institucionalizado. Quer dizer, esse documento que o governo federal produziu de estratégia de 12 anos, ele é meritório, mas ele não resolve esse problema. Ele é muito tímido, ele é muito tênue, ele não tem nenhuma legitimidade também, né? Então, outra coisa é a camada de médio prazo, né? Que é o espaço programático do PPA, o plurianual, né? O PPA deveria navegar nesse horizonte, mas ele acabou virando um orçamentão mal feito ao longo do tempo. A dimensão do orçamento, que é muito instrumental, é muito burocrática, acabou destruindo a dimensão de planejamento do PPA. É preciso resgatar isso de volta numa perspectiva de médio prazo, num horizonte de agenda de governos, né? Tem que dialogar com as agendas dos governos, tem que ser deslizante para estar sendo atualizado de tempos em tempos, tá certo? E de alguma forma tem que prever alguns resultados, entregas, resultados de eficácia, alguns resultados de efetividade e os recursos necessários em linhas gerais, né? Não pode ser um orçamento ultra detalhado e tão engessado quanto o orçamento anual. E a perspectiva de curto prazo, que é preciso estar alinhada com essas três perspectivas, têm que estar alinhadas entre si, é uma perspectiva de dentro do horizonte de governo, 2, 3, 4 anos, é uma perspectiva de contratualização, de pactuação de resultados, né? Há experiência no mundo todo a respeito disso, há céticos, há críticos, mas há experiência de sucesso contundentes de que é possível estabelecer boas pactuações, né? Há vários tipos de pactuações que podem ser pensados, governo central com áreas, ministérios, secretarias equivalentes, desdobramento disso dentro de secretarias, né? Então a gente vai percorrendo aí as camadas da gestão para resultado do macro, governamental, do longo prazo, do médio prazo, para a perspectiva geral de governo, para uma perspectiva setorial de política pública, para uma perspectiva de organizações, o desdobramento dentro delas para equipes, etc. Não necessariamente precisa chegar no indivíduo, mas às vezes dá para chegar na unidade ou na equipe, né? Com muito cuidado com os incentivos, né? Os perigos da contratualização, a gente já tem passado por algumas experiências desse tipo, há muitas experiências fora também, né? A parcimônia dos incentivos financeiros, se for o caso de colocá-los na mesa, né? Mas há muitos outros incentivos não financeiros, incentivos meritórios que podem ser trazidos para esse tipo de experiência, né? Então, isso é uma parte importante de um modelo de gestão para resultados. É importante que todos esses níveis que eu me referi procure contemplar bem o universo de políticas públicas, as questões setoriais e as questões transversais. O PPA nunca conseguiu dialogar bem com o universo das políticas públicas. Na verdade, o PPA sempre foi um plano do Ministério do Planejamento, né? E nos estados, das secretarias respectivas e dos municípios, nem isso, né? Quase todos os municípios compram PPAs porque eles são obrigados a fazê-lo, né? É um processo fake de planejamento, quase sempre, no mais das vezes, né? Então, é preciso se buscar
também as integrações interfederativas, né? Quase todas as políticas públicas, se não todas, elas são interfederativas. Então, isso tem que estar junto no modelo de planejamento. Pactuações interfederativas, há experiências muito interessantes, né? Evelyn nos trouxe recentemente a experiência da Austrália, que é uma experiência símbolo em questões de pactuações interfederativas, né? E junto à questão regional também, entender o Brasil sob a lógica da peculiaridade dos problemas e das soluções, e não apenas a partir do desenho formal político-administrativo, né? Então, é preciso também criar muitos mecanismos de interação, né, que é mais importante do que a participação. A participação é necessária, mas a interação é mais do que isso, né, numa sociedade conectada, numa sociedade em rede, né, e de tal modo que, e transparência, que a gestão para resultados tenha legitimidade, que as partes interessadas se vejam e possam, numa boa medida, interagir, realizar uma dimensão de controle social que é muito importante, né? Definir critérios e parâmetros para tratar os projetos de investimento com modelagens alternativas, né? E algumas delas inusitadas, experimentais. É importante testar isso, tratar melhor essa questão mais econômica dos projetos, principalmente na área de infraestrutura, né? E contemplar com seriedade essa questão da unidade de desempenho, né? As democracias avançadas tratam isso de uma maneira muito mais alta e integrada, né? A unidade de desempenho está ligada lá na cabeça, no pescoço do governo, né? Não existe tal coisa como o Ministério do Planejamento no mundo desenvolvido. Isso é muito latino-americano, né? Existem gabinetes de desempenho, existem unidades de entrega de desempenho que são facilitadores do processo de planejamento governamental, que envolve o governo como um todo. É o governo como um todo que planeja, não tem uma secretaria ou uma área que vai planejar, né? Então, é a disseminação da cultura de gestão para resultados no âmbito do governo como um todo. Então, acho que a gente precisa buscar esses modelos mais efetivos, desenvolver capacidades, atuar como facilitador, né? E integrar isso com a melhoria da gestão, né? Tá melhorando a gestão para gerar resultado e não como um fim em si mesmo, né? Então, a gente sabe que precisa dar passos muito largos nessa direção, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre uma estimativa de viabilidade disso. O meu outro tema que eu trago aqui para vocês, que o documento trata, né, é a gestão das estruturas, né? É claro que a função da estrutura é realizar a estratégia, nenhuma outra, né? Nenhuma outra. Então, hoje as estruturas, elas alavancam ou elas atravancam o alcance de resultados? A resposta é óbvia, né? Então, as estruturas se tornaram um empecilho do ponto de vista do custo, do ponto de vista da lentidão, dos entraves decisórios, burocráticos, das regras, dos ocupantes mal qualificados que ocupam as posições de comando das estruturas e outros fatores mais. Então, a discussão aí não é melhorar, redesenhar o Estado para enxugar e chegar a um estado mínimo. Essa é uma discussão prosaica que ficou nos anos 90, né? A questão aí é melhorar o desenho, porque há sinais de inchaço em alguns lugares, sim, né? E a questão, no total, não é essa, né? Até porque, se eu for me referir à administração federal brasileira, ela, sob alguns critérios, ela é relativamente pequena, né, comparando com outros países. Apesar dela custar muito, né, muito mais caro do que outros países, ela é relativamente pequena. Então, mas ela tem hoje, lá, sei lá, ninguém sabe o número certo, mas algo em torno de 600 organizações, né? Você pegar quantidade de CNPJ, quantidade de unidades jurisdicionadas no TCU, você vai somar algo em torno, para ter um número grosso, né? É um bocado de organizações, né? Algumas deveriam estar lá, outras não, algumas já estão, mas não estão, são organizações zumbis, já não servem para muita coisa, mas continuam existindo formalmente e consumindo recurso. Então, há sinais de inchaço, há sinais de lacunas, há sinais de omissões, algumas deveriam ser maiores, né, mais complexas, tá certo? Mas há profundos, evidentes sinais de deformações, né? A gente tem hoje um desenho muito ruim,
né, na administração federal. Então, há um fenômeno enorme de fragmentação, há paralelismos, há sobreposições, há redundâncias desnecessárias, né, há vinculações espúrias. Então, é preciso enxugar, é preciso alinhar, é preciso melhorar o desenho, sobretudo, facilitar a coordenação e por aí vai, né. Então, o processo de redesenho, o processo corrente, né, diuturno de redesenho, de remodelagem, ele se pauta ou por não critérios ou por critérios equivocados, né. Isso é um desafio já de muito tempo. Eu e Evelyn já tivemos lá sentados na cadeira e a gente já debateu muito isso, a gente tinha muito desconforto. Os processos de redesenho tramitavam pela Secretaria de Gestão e o debate era muito burocrático, ou às vezes vinham orientações muito impositivas, não havia metodologia. Quem primeiro criou foi a Evelyn, no estado de São Paulo, uma pequena ajuda minha e do nosso querido Caio Marini, né, escrevendo lá o Guia de Remodelagem de Estruturas, mas falta critério para redefinir parâmetros técnicos de desenho organizacional. No mais das vezes é por similitude, né, é por achismo político e por aí vai, né. Então é preciso também aumentar muito a colaboração intra e intergovernamental, né, os famosos mecanismos de integração horizontal para facilitar a coordenação, né, os grupos de trabalho, as integrações, as forças-tarefas, etc. A própria horizontalização das estruturas ajuda muito isso. Uma outra questão vital é a questão dos modelos jurídico-institucionais, da tipologia de CNPJ no setor público, né? Hoje a diferenciação é muito pequena, está todo mundo na vala comum, obrigado às mesmas regras, regras restritivas, né? Regras cheias de absurdos formais, né? Regras cheias de coisas ilógicas, um entulho burocrático de legislação e de regra que precisa passar por um processo urgente de revisão, de desburocratização, de simplificação, etc., né? Então, esses modelos se tornaram inadequados, inapropriados. É preciso ter clarezas de pensar modelos distintos para formulação de políticas, integração, supervisão de políticas, outros modelos mais arejados e adequados para prestação de serviços, né? E as soluções que vêm por aí são cada vez piores, né? A modelagem das parcerias é um assunto muito problemático, apesar do Supremo Tribunal Federal ter chancelado legalmente a legislação das organizações sociais, e apesar da legislação recente, muito interessante, do EMIROSC, do Marco Regulamentar das Organizações de Sociedade Civil, o processo de parcerização ainda segue sendo quase que caótico, né? Há pouco critério, não há política, né, de gestão pública que sinalize o que deveria ser prioritariamente modelado sob a forma de parceria, o que deveria existir sob a forma de uma estrutura dentro da organização federal, né? Volto para o exemplo do museu, né? A solução criada foi uma solução ruim, conservadora, inadequada, utilizar serviço social autônomo com carreira seletista, né, para substituir a carreira de uma autarquia. Quer dizer, a gente não consegue avançar nessas formulações, né? Ainda há um estranhamento muito grande por parte dos órgãos de controle em relação às parcerias, né? Não é que elas devem e têm que ser muito bem controladas, nenhuma dúvida a respeito disso, mas ainda não achamos o prumo desse debate, a gente precisa avançar muito. Também os modelos e mecanismos e instâncias de governança corporativa no âmbito do setor público, né? Deixar muito claro o direcionamento dessas organizações, melhorar a definição das competências, alinhar com o planejamento, os mecanismos não só de direcionamento, mas de incentivos e de controle dentro dessas organizações, tanto a administração direta quanto a administração indireta, né? Por último, modelos de... o que não esgota essa agenda, obviamente, modelos mais interessantes de compartilhamento de serviços, né? Toda as estruturas de provimento, de suporte administrativo
e de suporte corporativo na administração pública estão muito mal desenhadas, né? A gente precisa pensar em soluções mais que, por um lado, centralize, né, modelos do tipo a americana GSA, Agência de Prestação de Serviços Administrativos, modelos integrados de serviços compartilhados, de área meio, né, dos ministérios. Há muito paralelismo, há muita sobreposição, há muita ineficiência. Tem ministério que tem 400 servidores alocados na unidade de gestão de RH. Né? Há absurdos de toda sorte em relação a isso. Então, a área meio de governo pode e deve ser objeto de uma melhor estruturação e de um enxugamento muito significativo, né, para funcionar melhor e para custar menos, obviamente. Né. Esses temas todos são temas muito difíceis de serem tratados, né, são problemas complexos, obviamente, são temas indigestos, né, e a gente tem um padrão reativo de solução. Né. É preciso esperar desabar, é preciso esperar o museu pegar fogo e se destruir para tomar uma atitude séria para melhorar o desempenho. Infelizmente, esse é o nosso padrão. Os políticos, aparentemente, não têm apetite para discutir essas questões, para se indispor com o funcionalismo. No início da campanha, houve algumas manchetes de jornais interessantes, né? E algumas diziam claramente assim, os candidatos não querem se indispor com o funcionalismo. Né? A bancada é poderosa, o lobby corporativismo é muito forte, né? Então é uma situação de impasse muito complicada, né? A reconstrução disso tudo, a busca de um padrão significativamente superior de desempenho, condizente com a natureza dos nossos problemas e dos nossos potenciais, ela passa por um trabalho de reconstrução, novos modelos organizacionais, um novo serviço civil, né? Novos controles. A gente está muito longe do início de um debate sério e articulado na sociedade. Né? E eu continuo afirmando que, e o documento vai muito nessa linha, a gente tem que construir uma visão do futuro do setor público no Brasil. Pode não ser possível e viável chegar lá agora, né? E não se chega numa visão do dia para a noite. É um trabalho de super complexa engenharia política, institucional, jurídica, gerencial, etc., etc. Mas a gente tem que ter uma visão do que é o serviço civil do futuro. E essa discussão é inadiável. Há muita resistência corporativista, muitos preferem morrer na zona de conforto do que construir um espaço de sobrevivência mais altivo, né? Nós cada vez mais vamos talvez rumar aí para um tensionamento grande entre o antigo regime, ou talvez o regime atual, e a reconstrução, né? E nós estamos muito atrasados nesse debate, né, sob vários pontos de vista, e é muito louvável que vocês se disponham a avançar nessa discussão. Né? Fico por aqui e à disposição para o debate. Obrigado. Obrigado, Humberto. Eu queria fazer só alguns comentários antes de passar a palavra, Glauco, para destacar talvez alguns pontos que apareceram um pouco nas falas da Evelyn e do Humberto e outros que não apareceram tanto.